E o mercado imobiliário brasileiro nos surpreendendo, até mesmo para quem trabalha na área, e não deixando nada a desejar para os países desenvolvidos, para países de economia mais forte. Isso é muito bom. E por que eu digo que ele está tão forte, estruturado e resiliente? Em relação aos preços dos imóveis, isso mostra muito a força de um país. Quando a gente tem uma fragilidade maior e acontece uma recessão, uma crise, alguma situação como tem acontecido aí nesses últimos anos de reestruturação, enfim, você já tem uma oscilação maior de preço, uma estabilidade maior, o que não tem acontecido. Claro que a gente vê preços de oportunidade, é diferente, mas uma instabilidade maior, não, nós não temos tido. E olha que nós passamos por como se fosse realmente uma prova de fogo, vamos dizer assim, nesses 2 últimos anos. Porque o grande carro-chefe, o grande motor do mercado imobiliário é o padrão econômico. Por quê? Porque ele representa 85% da população brasileira que ganha até R$8.000. O restante é importante? Tem um valor de venda maior? Tem, mas realmente o volume de vendas que tem, ele acaba sendo gigantesco e realmente ele acaba sendo o propulsor aí do mercado imobiliário. E nesses 2 últimos anos, em lançamento diminuiu o volume de vendas, principalmente no ano passado, e nesses 2 últimos anos para o mercado de imóveis usados, caiu mais ainda. Realmente uma lentidão bem grande. E não só relacionado à taxa Selic, como também à inadimplência dos brasileiros. Eu falo isso num outro vídeo, eu vou deixar a descrição aqui. E que é importante entender isso porque realmente é uma situação diferente que a gente tem passado. Então, mesmo nesses 2 últimos anos, com um movimento tão lento em relação ao volume de vendas, olha o preço como está estável. Isso quer dizer muita coisa. Então, é realmente se alimentar dessas informações também, porque a mídia bate muito no mercado imobiliário, no sentido em relação ao que vai estourar a bolha imobiliária. Desde 2015, eu já era corretora, eu trabalhava na parte de vendas, eu ouço sobre isso. Então, realmente, é algo muito forte que se fala. E a partir do momento que a gente sempre está falando de um mercado imobiliário que vai estourar uma bolha, isso passa o quê? Uma fragilidade. E não é real. Na verdade, todos esses anos e esses últimos anos principalmente, olha o que ele tem mostrado. É o contrário, é uma força, uma estrutura muito grande. E até fez os Estados Unidos elogiar, esse tempo atrás, o mercado imobiliário brasileiro e falando no sentido que ele está de olho nesse mercado. Então, realmente é ir contra a maré de muita coisa que a gente ouve, porque toda vez que a gente fala numa bolha, a gente fala numa instabilidade, a gente fala numa fragilidade. A gente fala em medidas de governo que são adotadas que não são medidas boas e que pode levar um país a desenvolver uma crise. Claro que existem algumas bolhas que as pessoas querem se referir simplesmente a cair o preço dos imóveis, mas isso sempre faz levar uma situação interna ruim. E não é o que tem acontecido, não foi o que aconteceu nesses últimos anos. Então a gente tem que trabalhar a mente aí com algumas informações diferentes e ouvir também um pouco do que os estrangeiros estão falando. Olha quantos elogios que o Brasil recebe. A gente tem que analisar assim. A gente é a 9ª potência mundial hoje. Isso é muito significativo, a gente não vê nem os brasileiros comemorando. Eu entendo que é um ano onde muitas vezes a gente está descontente com medidas de governo e várias coisas que podem estar acontecendo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que abrir um pouco, olhar também ao longo dos anos que entre governos e desgovernos que o Brasil teve, ele cresceu e ele se desenvolveu. Isso tornou a 9ª potência. Isso é bem significativo. Tem várias coisas, vários setores da economia hoje que os estrangeiros estão de olho e que elogiam tanto e que fazem investimentos aqui no Brasil. Tem investimentos que estão saindo, mas tem investimentos que estão entrando. Então, é analisar um contexto e um conjunto para realmente transformar a nossa mente, principalmente nesse ano. Esse ano vai ser um trabalho forte da mídia em relação a tudo que vai acontecer. É um ano de desaquecimento, não só do Brasil como do mundo. A Alemanha entrando em recessão técnica, Japão, a Europa com uma economia mais lenta, a gente vai ouvir realmente bastante coisa. Cuidado um pouco, filtra um pouco mais e manter uma mentalidade não é extremamente otimista, mas também muito pessimismo aqui não cabe. A única ressalva que eu vou fazer é em relação à faixa de Gaza. Ali realmente é o mundo que está de olho nessa região, mas se realmente normalizar e tender a resolver as questões ali, vida que segue. Do contrário, realmente vai haver modificação de bastante coisa. Mas normalizando ali, realmente a gente volta novamente toda a previsibilidade que tem tido em relação à reestruturação pós-pandemia e que tem acontecido. E que a gente espera que o ano que vem, 2025, por isso foco em 2025,
que o ano que vem já comece o aquecimento, tendendo a uma normalização. Então, não é o otimismo demais, mas também não pessimismo demais. Foco em 2025, foco em notícias boas, existem bastante coisas boas, logo logo esse tempo vai passar e aqueles que se mantiverem com uma mente mais saudável vai trabalhar melhor os projetos pessoais, vai continuar trabalhando os seus investimentos e com isso vai estar crescendo. E é isso que é importante, a gente realmente está crescendo nessa situação. E uma ressalva em relação à questão da taxa de inadimplência, uma maior educação dos brasileiros, isso é mais do que necessário. A taxa Selic está caindo, mas a taxa de inadimplência, que são as contas que não conseguem pagar, ela está muito lenta na queda. 2022, 2023 foi um ano que ficou em torno aí de 44% de inadimplência e esse ano, em janeiro, deu em torno de 41%. É muita coisa. Para ter uma noção, em 2016 a gente tinha 14% de taxa Selic e 23% de inadimplência, uma diferença de 80%. E a lentidão desse mercado, do padrão econômico, ele vem do móvel usado, ele vem muito dessa taxa de inadimplência. Então é necessário realmente que o brasileiro consiga se educar mais. O grande vilão sempre acaba sendo o cartão de crédito, os outros financiamentos de carro, financiamento de casa, as taxas são baixas de inadimplência, mas o cartão de crédito realmente aí é o grande vilão. Aí prejudica toda a questão de financiamento dos bancos, não só as empresas, né, que estão aí em recuperação judicial, o ano passado foi um recorde em relação a isso, 86%, mas os CPFs também conta muito. Então é deixar uma vida mais saudável dos bancos, para facilitar um pouco melhor esses créditos, e assim que começar novamente a normalizar as dívidas pagas, com esse valor de aluguel que a gente tem hoje, com certeza as pessoas vão procurar seu imóvel, sua casa própria, e aí vai voltando a aquecer novamente para que não desencadeie uma crise maior. A parte do governo, uma parte tem sido feita, mas precisa ir nessa fase aí, uma parte também que seja da responsabilidade dos brasileiros e realmente administrar melhor aí as suas contas. E com tudo isso a gente realmente consegue passar por esse momento difícil e conseguir aí não deixar de fazer os investimentos e adquirir a casa própria, que é o sonho aí da maioria. Se ficou até aqui e gostou, deixa o seu like e até a próxima!